O meu convidado é o Ricardo Jorge Pinto para olhar para a sondagem e também para este debate na RTP. Ricardo, boa noite. Olá, boa noite. É a pergunta que fazemos sempre. Será que foi esclarecedor? Nós, jornalistas, já ouvimos estes argumentos muitas vezes. Os portugueses terão percebido? Pois, essa é a nossa grande esperança. Nós ouvimos isto muitas vezes, ficamos com a sensação de que este foi um debate um bocado mastigado, mas a verdade é que se debateram aqui não só os aspectos importantes, mas também ideias que procuraram, de uma vez, de ser mais clarificadoras. E eu acho que, apesar de tudo, foram. Apesar de nós acharmos que aquilo já foi um bocadinho repetido, houve aqui, sobretudo, uma clarificação. E uma clarificação que é interessante ver entre a esquerda e a direita, com o Partido Comunista a ser claramente o partido mais radical, o Bloco de Esquerda a encostar um pouco ao Partido Socialista e PSD e CDS finalmente a entenderem-se e a mostrar que se entendem sobre muitas das matérias, tal como também o PSD e o PS. Mas a fazerem isto no debate, mas fora do debate, com ataque já, principalmente o CDS ao PSD. Se calhar isso até é uma boa explicação depois da questão do voto útil lançada por Paulo Rangel, obviamente. Sim, que de resto acabou por criar aqui um embaraço a Paulo Rangel relativamente ao voto fútil de que ele depois se arrependeu. Mas isso pode ajudar, explica porque é que em campanha há tanta picardia e há tantos ataques pessoais, porque a verdade é que era fácil até entender esta demarcação programática à esquerda relativamente ao tratado orçamental, à direita relativamente àquilo que devem ser os fundos e, sobretudo, naquele bloco central PS-PSD, onde, se eles quisessem ser sinceros, Rangel e Pedro Marques certamente concordariam em muitos aspectos. Como não podem, acabam por fazer ataques pessoais que, de alguma maneira, perturbam, criam fumo sobre esta campanha, sobre o entendimento que as pessoas fazem sobre as matérias essenciais. Veja-se este exemplo aqui dos fundos comunitários, onde um fala em alhos e outro fala em bugalhos. Claramente já se percebeu que os 7% não têm a ver com o aumento nominal, nem o aumento nominal tem a ver com o aumento per capita. Agora, eles claramente não querem clarificar isto, porque se clarificassem percebiam que estavam de acordo. E há um acordo, há um entendimento que foi feito entre Rui Rio e António Costa, aliás anunciado com grande pompa, para que os dois partidos lutassem contra este previsível corte de 7%. Sim, e por isso é que tu não ouves nem António Costa nem Rui Rio meterem-se diretamente neste debate, porque eles sabem muito bem o que é que assinaram, mas sabem muito bem o que é que estava nos papéis. Para a campanha, foi ele que o trouxe. Sim, trouxe, mas... Para atacar diretamente Pedro Marques. Exatamente, porque o debate dele era com Pedro Marques, e com Pedro Marques, pela responsabilidade que ele tinha nos fundos comunitários, Paulo Rangel achou que era um calcanhar daqueles que ele podia tentar tocar. E consegue atingi-lo. Olhamos para as sondagens e percebemos que o PS cresce em relação aos pontos que tínhamos para comparar. As sondagens estão muito contaminadas com a questão interna, com a questão nacional, sobretudo com o caso dos professores, que, quanto a mim, foi decisivo naquilo que é uma inversão de uma tendência a que estávamos a assistir de crescimento do próprio PSD. A certa altura há esse caso, que tem apenas um círculo nacional e que se infiltra nesta campanha europeia, desnorteando de alguma maneira o PSD, obrigando-o a ser mais agressivo, e nós sabemos que PS e PSD nunca ganharam votos com uma postura mais agressiva. E esse tem sido, neste momento, o problema de Paulo Rangel. E o PCP pode ganhar votos com esta postura mais agressiva, deixando o Bloco de Esquerda, que aparece como a terceira força política, aproximar-se mais do Partido Socialista? O cabeça de lista do Partido Comunista é, quanto a mim, nestes debates e também em campanha, o mais articulado, apresenta argumentos de forma coerente, tem mais facilidade em ser consistente nas posições que toma, não precisa destes zigue-zagues a que temos assistido nos outros partidos. Mas não se envolve em debates com Marisa Matias, ao contrário do que aconteceu em várias campanhas. Verdade, porque, e aqui há uma espécie de efeito espelho com o que vemos entre o PS e o PSD, é que, na verdade, a luta Bloco de Esquerda, Partido Comunista, é uma luta interna, não externa, no Parlamento Europeu, como eles de resto acabaram ali por confirmar e conceder. Eles entendem-se em muitos aspectos. É verdade que o Partido Comunista tenta ser agora um pouco mais radical, até para se demarcar de alguma forma do Bloco de Esquerda e para proteger aquele que é o seu eleitorado tradicional, que nós sabemos que é cada vez menos. Olhamos para as sondagens e vemos que é a população mais idosa que vota tradicionalmente mais no Partido Comunista. Os jovens estão a fugir destes 5 candidatos e, portanto, essa é uma preocupação, sobretudo para os partidos que, tendo menor adesão eleitoral, percebem que mais facilmente ficam vulneráveis à capacidade de eleger deputados, porque o problema é que, a certo ponto, abaixo dos 5, 6%, já não dá sequer para eleger um único eurodeputado. E esse é um problema que afeta quer o CDS, quer o Partido Comunista. PAN e Aliança a poderem eleger eurodeputados, Marinho Pinto desaparece. Sim, por culpa própria. Nunca durante estes anos o vimos a fazer alguma coisa que fosse de relevo e de que ele pudesse tirar proveito político. Por outro lado, estão agora a aparecer forças políticas que estão a ter alguma visibilidade, a Iniciativa Liberal, o Aliança, que
fazem campanhas, apesar de tudo, inteligentes, exatamente até a conseguir seduzir esse eleitorado, não apenas o da abstenção, e vamos ver o que é que acontece à abstenção, vai ser ali decisiva, mas o eleitorado mais jovem, que claramente começa a ficar cansado destes discursos, desta campanha da carne assada pelo país, das canetas que se oferecem, dos passeios pelas feiras, e que começa a achar mais interessantes algumas ideias que depois podem não ser exatamente execuíveis, mas são pelo menos mais tentadoras relativamente a um discurso tradicional que começa a ficar um bocado gasto. Ricardo, obrigado por teres vindo a este 24 Horas. A opinião de Ricardo Jorge Pinto, num dia marcado pelo debate na RTP e também por esta sondagem que apresenta PS e PSD a 10 pontos de distância.